A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o capítulo 11 hoje do livro O Perfil do Verdadeiro Obreiro. Objetivos de um uso pessoal do obreiro. São muitos objetos pessoais do obreiro, porém, eu gostaria de destacar apenas 3 que são indispensáveis. Relógio. É necessário que o obreiro possua um relógio, principalmente do tipo despertador, para poder programar seus horários e horas de oração, leituras da Bíblia e o tempo da pregação. Muitos não possuírem um relógio, começam a falar e esquecem do horário. Acabam se atrasando para os compromissos. Podemos comparar o horário com a oração. É difícil de se manter, pois muitas vezes marcamos e não conseguimos realizar dentro do horário estipulado. O obreiro tem muitos compromissos, por isso é recomendado que ele tenha um relógio. É bonito vermos o obreiro pontual nos seus horários, marcar e cumprir. Amém? B. Agenda. O obreiro que não possui uma agenda carrega muitos pedaços de papel na Bíblia. No bolso, na carteira, faz anotações até na mão. O obreiro precisa ter uma agenda para evitar isso. A agenda serve para tomar nota das tarefas diárias, semanais, anuais, bem como nomes, endereços, etc. C. Caneta. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que seja obreiro aprovado. Entendo que o obreiro aprovado é aquele que está pronto para todas as horas. O obreiro deve ter também uma caneta para escrever tudo o que se fizer necessário. Muitas vezes o obreiro precisa fazer anotações, pegar número de telefones, preencher folhas de cheque, preparar sermões e não tem uma caneta. Portanto, aí estão os 3 objetos de uso pessoal do obreiro. O obreiro e suas pregações. Tem obreiro que lê uma coisa e prega outra. Isso jamais pode acontecer. Há 3 elementos fundamentais para a nossa pregação seja completa. Ela deve ter Bíblia, cristocêntrica e inspirada. A Bíblia. O que queremos dizer com a mensagem bíblica? É uma mensagem totalmente fundamentada na palavra. Assim sendo, o obreiro tem uma maior facilidade de preparar suas mensagens. Uns têm um hábito de contar caso e isso não converte ninguém. É aceitável um testemunho, mas, de acordo com a mensagem, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação e todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Romanos 1,16. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Marcos 1,14. Jesus e Paulo pregavam o Evangelho. B. Cristocêntrica. Por que a mensagem deve ser cristocêntrica? Porque Cristo foi e é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da criação. Cristo é o centro da vida. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da cruz. O pregador do Evangelho é um propagador de boas novas de Cristo. Portanto, sua mensagem tem que ser de Cristo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus quanto grego, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 a 24. Ser inspirada. O obreiro pode ter muitos conhecimentos da Bíblia, mas ele precisa da inspiração do Espírito Santo para que suas mensagens penetrem nos corações, nas vidas e alcancem êxito. Uma mensagem inspirada quebra qualquer coração endurecido. E quem não gosta de ouvir um pregador inspirado pelo Espírito Santo? Portanto, obreiro, quando você
sentir que a sua mensagem foi um fracasso, isso aconteceu porque faltou um desses 3 itens. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. Capítulo 13. O obreiro e o seu proceder. Somos muitos os cuidados de um obreiro chamado por Deus deve ter. Vamos expor alguns. Cuidado no ouvir. Este é um cuidado fundamental na vida do obreiro. Muitos já se viram numa situação difícil porque não ouviram como deveriam a resolver um problema que envolve uma ou mais pessoas. O obreiro deve ouvir todos os que estão envolvidos para poder julgar a causa. Quando ele ouve bem, julga bem. Quando ouve mal, julga mal, evidentemente. Não é aconselhável a consagração de obreiros que tenham problemas físicos. Se ao participar de uma reunião o obreiro não ouve bem o que é falado, ele deve perguntar e nunca ficar em dúvida. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi. A sua alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, tanto vós, as firmes beneficências de Deus. Isaías 55:3. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. C. Cuidado no falar. O obreiro não pode falar tudo o que pensa, o que acha, o que ouviu ou o que falaram. Deve ter cuidado com o que fala. O obreiro tem que ouvir mais e falar menos. Há momentos em que o obreiro precisa falar, porque se calar perde tudo. Mas às vezes ele deve calar-se, porque se falar, nesse caso, também perde tudo. Se não souber separar essas diferenças, será sempre um obreiro problemático. Ele nunca deve falar ao público certos tipos de problemas, nem falar para qualquer pessoa ou até mesmo para certos obreiros. Deve saber conduzir suas palavras, seus sentimentos, suas emoções na tribuna da igreja, em casa, no trabalho, nas horas de lazer e etc. O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Provérbios 12, 19. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Salmos 34, 13. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago, capítulo 3, versículo 5. O cuidado na vestimenta. Parece infantilidade que estamos dizendo. Neste ponto de observação para o obreiro do Senhor, mas permita-se expor o meu ponto de vista. Não fique bem o obreiro atender uma senhora ou senhorita ou qualquer outra pessoa de bermuda ou sem camisa. Às vezes, em casa ficamos à vontade, mas nem por isso devemos relaxar. O obreiro nunca deve andar de qualquer maneira, pois afinal de contas é um embaixador do Rei dos Reis. Se é embaixador, não pode andar de qualquer jeito. O corpo físico é uma atração tanto na parte masculina como feminina. Há razão para você, obreiro, saber fazer a diferença. O operário veste como operário, o mecânico como mecânico, o médico como médico, o advogado como advogado, o enfermeiro como enfermeiro, o soldado como soldado e o obreiro como obreiro. Ele fez o Senhor Deus Adão
e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3, 21. D. O cuidado no andar. Existem obreiros que têm facilidade para adquirir certos hábitos, como no andar, no falar, no gesticular, etc. O obreiro nunca deve imitar outras pessoas. Isto é falta de ética. Muitas vezes isso acontece em horas impróprias e até mesmo na tribuna da igreja. O obreiro tem que estar sempre se policiando, orai e vigiai. Outro exemplo. Muitos, na hora da pregação, ao contar um fato, explicam com os mínimos detalhes. Ele deve ser sempre discreto, principalmente nessas horas. Sendo, pois, Abrão, na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificam da tua palavra, como tu andas na verdade. 3 João 3. Cuidado no assentar. Temos presenciado maneiras erradas de sentar-se. Obreiros sempre se posicionam de frente para o auditório. Uns sentam e cruzam as pernas, fazendo delas um triângulo ou uma mesa. Às vezes, durante a reunião, o obreiro faz das pernas uma escrivania, colocando nelas uma pasta, outros materiais, e no culto passa o tempo fazendo suas anotações. Outra maneira incorreta é deixar as pernas muito abertas e sentar-se de lado encurvado para frente. A maneira correta é pôr as pernas na mesma posição, deixando o corpo em linha reta e encostado. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu deitar e o meu assentar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, do 1 ao 3. E a gente vai pausar por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.